Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui de volta para continuar o estudo de princípios de interpretação da Bíblia do Walter A. Hertzen. Eu tentei pronunciar aí, eu fui pesquisar lá no Google como é que se pronuncia esse nome e não é muito simples. Hoje chegamos ao 13º princípio, a regra de número 16, que diz assim: olhe a regra. As principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere somente essas partes principais e figuras quando estiver tirando suas conclusões. Essa regra ela não é simples, parece simples, mas não é. Princípios de interpretação bíblica, regras gramaticais. Então, vou reler a regra, preste atenção. As principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Jesus usou muitas parábolas para transmitir os seus ensinos. Considere, quando estiver lendo parábolas, estudando parábolas, considere somente essas principais partes e figuras, quando estiver tirando suas conclusões. E aí, quando eu digo que isso aqui não é muito simples, é porque quais são as partes e figuras que nós podemos considerar ou não numa parábola? Não há consenso entre os estudiosos a esse respeito. Então, facilmente alguém questiona a interpretação de uma parábola para alguém que alguém esteja fazendo. Porque quais são os detalhes? Às vezes as parábolas de Jesus foram muito cheias de detalhes. O semeador sai a semear, a parábola do reino lá em Mateus 13, e ele semeia em 4 lugares diferentes. Cada lugar produz um resultado diferente. A última semente cai em boa terra e o texto diz que ela produz a 30, a 60, a 100 por um. Dá para considerar esse detalhe dessas produções de 30, 60 ou a 100 por um, ou só os 4 lugares em geral que a semente caiu? Tá entendendo? Então não é simples determinar que detalhes nós podemos considerar como ensino fundamental numa parábola ou que não. Por exemplo, na parábola do rico e Lázaro, cheia de detalhes. O Lázaro come, está com o corpo coberto de feridas, come das migalhas que caem da mesa do rico, os cães vinham lamber-lhe a ferida. O que significa? Dá para usar essa figura de comer das migalhas que caem da mesa do rico? Dá para usar algum detalhe sobre a figura dos cães vindo lamber-lhes a ferida? O lugar que eles vão após a morte, um está no seio de Abraão, que é o Lázaro, o rico está sendo atormentado, tem um grande abismo no meio, dá para considerar cada detalhe desse? Esse é um problema em relação ao estudo das parábolas, ou só o princípio geral, que um vai ser consolado, outro vai ser atormentado. Eles se comunicam, ou pelo menos Abraão se comunica com o rico, isso tem algum significado? Então, quais partes de uma parábola pode ser considerado? Se os irmãos puderem comentar, especialmente no grupo do WhatsApp, sobre o que você acha disso, ou o que você entende disso, vamos implementar essa discussão lá. E se você não está no nosso grupo de WhatsApp, manda uma mensagem para o meu WhatsApp que está descrito aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado, que eu coloco você lá no grupo para você participar das nossas aulas. Não custa nada, financeiramente falando. Mas vamos ao comentário da regra pelo autor do livro, que diz: o ministério de nosso Senhor Jesus foi especialmente rico de parábolas. Ele as empregava para dar ênfase colorida e dinâmica às verdades espirituais. Esta regra lhe recomenda que não ultrapasse os pretendidos limites da parábola, não queira fazê-la dizer mais do que foi destinada a dizer. Uma olhada num par de parábolas ajuda-nos a definir os seus limites. A primeira é a parábola do semeador, que eu citei há pouco. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram outra caiu sobre as pedras, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos mais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, mas para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Lucas 8, de 4 a 15. Esta é uma boa parábola para estudar, porque Jesus nos dá a interpretação visada. Mas tem umas que Jesus não dá diretamente a explicação da parábola. Estes versículos podem ser divididos em 2 parágrafos: a parábola propriamente dita, versículos de 4 a 9, e sua interpretação dada por Jesus nos versos de 10 a 15. As partes principais da parábola, como Jesus deixa claro em sua explicação, são a semente, o tipo de solo em que a semente foi semeada. Embora seja frequentemente intitulada a parábola do semeador, o semeador não é a principal personagem. Aparece acidentalmente na história. Eu não diria que acidentalmente, mas Jesus o colocou na história aí. O propósito da parábola é ilustrar os diferentes tipos de resposta que a palavra recebe quando é proclamada. Quando você estudar a parábola, não estenda o propósito dela além da intenção do autor. Ok, uma parábola bem explicada por Jesus é simples. A segunda parábola é a história do bom samaritano contada por Jesus. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Texto de Lucas 10, 30 a 35. Quando você interpretar esta ou alguma outra parábola, siga este processo. Determine o propósito da parábola, e eu disse que isso é difícil porque nem sempre fica tão evidente assim. Neste exemplo, a chave está na pergunta inicial. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Deve-se restringir apenas a definir quem é o próximo? Segundo, certifique-se de que explica as diferentes partes em harmonia com o fim principal. Ok. O fim principal é definir quem é o nosso próximo, então a parábola tem que ser explicada, sempre conectada ao objetivo principal. Nesta parábola havia aqueles que deviam satisfazer a necessidade, mas não o fizeram, e houve a satisfação da necessidade, satisfação promovida de uma fonte inesperada. Estes pontos ilustram o universal dever de bondade de fazer o bem. É a explicação que o autor aqui está dando para a parábola do bom samaritano. Terceiro princípio para a parábola:
Use somente as principais partes da parábola ao explicar a lição. É quando as pessoas tentam interpretar os pormenores que o erro pode insinuar-se facilmente. E aí numa parábola como essa, o hospedeiro tem algum significado, lá o hospedeiro do hotel que vai ficar cuidando, o fato do bom samaritano pagar o hospedeiro tem algum significado, o uso de vinho e óleo tem algum significado para, vamos dizer assim, tratar as feridas do homem ferido, entendeu? Aí ele diz, não faça a parábola falar demais. Por exemplo, você pode ser tentado a opinar o que o óleo e o vinho simbolizam, o Espírito Santo e o sangue de Cristo, verso 34. Os dois ingredientes necessários para a salvação. Fazer isso é ir além do propósito visado pela parábola. E aí é preciso muita, vamos dizer assim, perspicácia para perceber até onde deve ir ou não. E quando, digamos assim, tratar de detalhes que não fazem exatamente parte do objetivo principal da parábola, ser honesto nisso e dizer, isso aqui é uma especulação minha. Eu faço isso nas minhas pregações com muita frequência. Determine a principal intenção da parábola e fique com isso. Com algumas parábolas achará fácil fazê-lo. Por exemplo, Jesus perguntou, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Lucas 13, 20 e 21. O fermento é uma figura que designa uma realidade, que é o reino dos céus. E aí não é bem o reino dos céus, é um detalhe do reino dos céus. Com outras parábolas você precisará estudar mais antes de tirar as suas conclusões. Cada parábola tem um principal ponto de comparação. Procure relacionar esse ponto com aquilo que o orador estava ensinando. Então, tendo uma visão correta do objetivo central da parábola, agregar os outros detalhes da parábola, aquele princípio central vai ajudá-lo a ficar fiel ao conteúdo da parábola, realmente o conteúdo. Tá certo? O assunto será debatido mais detalhadamente no nosso grupo de WhatsApp. Aguardo vocês lá e até a próxima aula.